Eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui em mais uma semana para tratar do livro O Céu e o Inferno, ainda falando no capítulo de Espíritos Felizes. Nós vamos trazer hoje uma comunicação com um espírito de nome Senhora Anais Gordon e conhecendo um pouquinho, do perfil dela, já entrando para vocês saberem como que vai ser essa comunicação e o que a gente pode também refletir como aprendizado para as nossas vidas, Então, mulher muito jovem, notável pela doçura de seu caráter e pelas mais eminentes qualidades morais, morta em dezembro de 1860. Pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão dos arredores de Saint-Etienne, circunstância importante para apreciar sua posição como espírito. Ou seja, ela também desencarnou jovem e pertencia a uma família de trabalhadores que naquela época exerciam a ocupação nas minas de carvões, um trabalho bastante rude, difícil, da qual ela pertencia. E continuando aqui, a evocação, estou aqui, ela responde, que ela foi chamada para essa comunicação. E aí começa a primeira pergunta. Vosso marido e vosso pai me pediram para vos chamar, e ficarão muito felizes por ter de vós uma comunicação, pedindo a ela, uma comunicação, haja vista que ela tinha desencarnado muito jovem. Então ela responde, fico bem feliz também por dá-la a eles. Por que foste tirada tão jovem da afeição de vossa família? A primeira pergunta, E aí ela responde, porque terminava minhas provas terrestres. Então aí você já começa a perceber, a evolução dela, o conhecimento, a capacidade de discernimento que ali estava encerrando o ciclo dela nessa existência, E aí vem mais uma pergunta. Ides vê-los às vezes? Perguntando se mesmo não estando mais no plano físico, ela acompanhava, assistia a seus familiares. Ela responde, estou frequentemente perto deles, Sois feliz como espírito? Ela responde, sou feliz, espero, aguardo, amo, os céus não têm terror para mim. E aguardo com confiança e amor que as asas brancas nasçam em mim. Se referindo, para ela buscar, essa elevação, que é o fim para todos nós, O nosso objetivo é a cada encarnação nós ir melhorando, e evoluindo, e a partir disso buscar a condição de espírito puro, quando aí não há mais a necessidade de estarmos encarnados no plano físico, a não ser em casos de missões específicas, que Deus, com a providência divina, vamos dizer assim, coloca para aquele espírito ou para aquele determinado espírito, Mas, novamente perguntando, o que entendeis por essas asas brancas? Perguntando a ela, Entendo tornar-me puro espírito e resplandecer como os mensageiros celestes que deslumbram. Olha só, E aí vem uma observação, tratando desse assunto, para ficar mais claro, para entender melhor essa situação, de você buscar a condição de espírito puro. Então vem assim, as asas dos anjos, arcanjos, serafins, que são puros espíritos, não são evidentemente senão um atributo imaginado pelos homens para representar a rapidez com a qual eles se transportam, pois sua natureza etérea os dispensa de qualquer suporte para percorrer os espaços. Ou seja, as asas ali é mais um imaginário, porque quando o espírito está liberto da parte física, ele pode percorrer o espaço infinito, porque ele tem essa condição, É diferente quando nós estamos no mundo físico, mas não, o espírito, quando ele atravessa, faz essa passagem, aí ele tem todo o espaço, todo para ser percorrido, mas não necessariamente tem essa necessidade, não necessita de ter essas asas, Explicando um pouco essa questão, Eles podem, no entanto, aparecer aos homens com esse acessório para corresponder ao pensamento deles, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra para se fazerem reconhecer. Ou seja, isso é circunstancial, quando às vezes há uma manifestação, uma aparição do espírito, ele pode estar com essa, entre aspas, essa roupagem, mas não que isso necessariamente seja importante para ele, porque ele pode percorrer isso que ele já não está mais no plano físico. Aqui mais foi uma observação para esclarecer esse ponto. Continuando a pergunta, vossos pais podem fazer algo que vos seja agradável? Ou seja, os pais se preocupando, naturalmente se preocupado com ela, que tinha desencarnado, e querendo saber o que eles poderiam fazer para que ela ficasse numa condição boa. E vem a resposta, esses queridos seres podem não me entristecer mais pela visão de suas lamentações, visto que sabem que não estou perdida para eles, que meu pensamento lhes seja doce, leve e perfumado com a recordação deles. Passei como uma flor,
e nada de triste deve subsistir de minha rápida passagem. Ela se referindo que no momento que houve o desencarne dela foi tranquilo, foi perene. Isso mostra também que, quando já é relatado em outras comunicações, é quando o espírito tem um entendimento dessa vida futura. Quando ele para, ele reflete, sabe que é apenas mais uma etapa, né? É apenas mais uma existência dentre tantas que nós já tivemos e teremos, né? Para que a gente possa alcançar o ponto de desenvolvimento máximo, que seria chegar no estágio do espírito puro. Para isso, as encarnações vai burilando, a gente vai se aperfeiçoando, e cada nova oportunidade a gente vai trabalhando pontos que talvez em outras nós não conseguimos trabalhar, mas que são necessários para o nosso adiantamento, né? E aí vem mais uma pergunta: como explicar que vossa linguagem seja tão poética e tão pouco em relação com a posição que tinhas na Terra? Olha só, né? Como ela pertencia a uma família de trabalhadores das minas, né? E ela já tinha uma comunicação, assim, mostrava um entendimento, um nível assim avançado, né, na sua fala. E olha a resposta: é que é a minha alma que fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos, e frequentemente Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes, para lhes fazer pressentir as delicadezas que eles alcançarão e compreenderão mais tarde. Ou seja, há essa possibilidade, né? E como ela era um espírito mais avançado, ela reencarnou nessa família, e com certeza foi para trazer, né, vamos dizer assim, esse entendimento, essa delicadeza, esse amor que ela tinha, para que as pessoas percebessem isso, né, que era realmente uma pessoa que olhava muito a questão, né, de se tornar um ser melhor, né, e não só para as conquistas materiais. Então você percebe que Deus permite que esses espíritos mais adiantados reencarnem na nossa existência, para que nos ajude também, servindo de exemplo, que tudo é possível, né? Então, às vezes você tem isso, né? E continuando, tem um ponto, falando sobre essa última pergunta, uma observação. Existe também o outro lado, o contraponto, né? Vejamos, olha, sem essa explicação tão lógica e tão conforme a solicitude de Deus pelas suas criaturas, dificilmente ter-se-ia dado conta do que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Com efeito, o que haverá de mais gracioso e de mais poético do que a linguagem do espírito dessa jovem mulher, criada no meio dos mais rudes trabalhos? Ou seja, né, é uma explicação na visão espírita, né? Ou seja, que mesmo, né, que você esteja vivendo numa família onde existe ali uma brutalidade, uma certa assim, apego na vida material, o espírito, quando ele é adiantado, independente do meio que ele está, ele traz consigo a sua bagagem, ele traz consigo todo aquele conhecimento que ele foi adquirindo. Então, mesmo ele estando numa condição super desafiadora, ele, né, vamos dizer assim, ele permanece com aquilo que ele adquiriu, porque em outras existências ele já trabalhou isso. Então, aquele meio também não interfere, porque é um espírito que traz isso na bagagem. Então, olha a resposta. A contrapartida se vê com frequência. São espíritos inferiores, encarnados entre os homens mais avançados, mas com o objetivo oposto. É em vista do próprio avanço deles que Deus os põe em contato com o mundo esclarecido, e às vezes também para servir de prova a esse mesmo mundo. Qual outra filosofia poderia resolver tais problemas, né? Fazendo um questionamento para a filosofia espírita, que explica dessa forma. Ou seja, também temos os casos de espíritos às vezes menos adiantados, que reencarnam em mundos mais adiantados, para que eles possam também conviver com a gente. Por isso que no meio familiar, no meio social, no trabalho, ou seja, em toda a nossa vida, nós estamos convivendo com outros espíritos. Então, você vai ter espíritos mais adiantados que nós, espíritos menos adiantados, mas que todos, né, vamos dizer assim, têm o seu papel. Às vezes, um espírito que não está tão adiantado, ele precisa reencarnar no nosso mundo para que ele possa ter a oportunidade de conviver com a gente através dos nossos bons exemplos, ele possa evoluir também. E às vezes também temos espíritos muito mais adiantados que encarnam com a nossa existência para que nos também sirva de exemplo de como seguir, né? De como passar por problemas materiais, problemas de ordem física, e que muitas vezes a gente só se dá conta quando nós temos essa referência, temos essa lucidez dessas pessoas mais adiantadas, que nos ajuda a refletir e pensar se a nossa conduta está adequada ou se a nossa conduta precisa de mudança de rota, né? Então, fazendo aqui um breve resumo, o que a gente pode ver, né, que é uma jovem desencarnou muito cedo, mas trouxe com ela uma bagagem espiritual, mesmo vivendo num mundo adverso, né?
que naquela época, trabalhadores de minas, de carvão, tinham uma dificuldade maior. E mesmo assim o espírito era elevado, ou seja, porque ele trazia, né? Aí a gente, dentro da filosofia da reencarnação, nós vamos adquirindo conhecimento e guardamos isso com a gente. Então a gente não perde aquilo que o espírito vai trazendo na sua bagagem de amor, de bondade, de você ter noção das coisas materiais e das coisas espirituais. Isso ela trouxe com ela, né? O tempo de vida no planeta Terra. Cada espírito tem sua necessidade, ou seja, ela desencarnou muito cedo, mas por quê? Porque ali a gente encerrou o tempo dela. Então, muitas vezes nós passamos por dificuldades, né? Entes queridos, né, partem mais cedo que a gente e às vezes a gente tem aquela lamentação. E logo em seguida ela falando disso, né? Os espíritos que já foram continuam próximos de nós, ou seja, ela pediu, né, para que os pais não ficassem se lamentando, porque ela sabia muito bem que Deus, a providência divina, estava amparando e já tinha terminado o tempo dela. Então a gente precisa também refletir sobre isso, né? Muitas vezes nós ficamos lamentando uma situação, mas nós temos que pensar assim: quanto mais nós entendermos que existe uma reencarnação, que existe uma continuação na vida espiritual e que depois nós podemos até voltar nesse mesmo plano para que a gente continue evoluindo, as coisas começam a fazer mais sentido na nossa existência. Aí a gente não tem tanto aquele desespero, né, quando o ente querido se vai, mesmo sabendo que há dor, há sofrimento, mas a gente precisa trabalhar isso na gente. E é isso que ela estava dizendo, que ela não queria que os pais se lamentassem para que ela pudesse também ter uma tranquilidade, né? Porque nós precisamos confiar na providência divina e tudo foi devidamente planejado, organizado por eles, né? A passagem tranquila no desencarne, ponto de reflexão da vida futura, né? Que eu acho que mostra muito dessa alma avançada dela, né? O grande ponto aqui é que a gente precisa sempre pensar que existe sim algo que vai acontecer quando nós não estivermos lá no plano físico. E como que será isso, né? Então essa reflexão é importante. Então nós temos sempre que, quando possível, refletir sobre isso, para que quando a gente chegar perto do nosso desencarne, como esses espíritos, nós precisamos entender que existe uma continuidade e se nós estamos alinhados com essa continuidade. Então é importante sim ter equilíbrio na vida material e ter equilíbrio na vida espiritual. E como é que a gente faz isso? Parando, pensando, refletindo, né? Olhando se as nossas ações, as nossas condutas estão alinhadas com o projeto de vida futura. Então nós precisamos entender que as dificuldades, os problemas, seja ele de ordem física, de ordem espiritual, de ordem social, eles vêm às vezes para nos mostrar alguma coisa. Então a gente deve parar, refletir se aquilo faz sentido na nossa vida ou se nós realmente temos que começar a ter a mudança de rota, que é para o nosso próprio bem, para a nossa evolução. Ok? Muito obrigado. O que tínhamos para essa semana era isso e até a próxima, se Deus quiser.